Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho das minhas leituras do segundo trimestre de 2023. Li alguns livros que eu achei bacana trazer aqui, começando então por Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse é um romance italiano escrito em 1940, é considerado aí um dos principais livros da literatura italiana. Eu não sabia disso quando eu comecei a ler, mas ele vai contar a história então de um oficial que vai atuar então na Fortaleza Bastiani. Essa fortaleza ela faz divisa com o território dos tártaros. Então, quando ele vai para lá, ele acha que vai ser uma estadia muito produtiva para a carreira dele. Tem todo um estigma de quando as pessoas vão para lá, a cada ano que elas passam, valem por 2. Então, ele imagina, né? Ele é designado para lá que vai ser ali um lugar de extrema importância para a carreira dele. Contudo, não é bem o que acaba acontecendo. Eu tive contato com esse livro, foi em 2022, durante as eleições presidenciais. Eu estava na fila para votação, esperando ali a minha vez, e daí eu tive contato com o vídeo da Gabrielle Junks. Nesse vídeo ela conta um pouco a história do Deserto dos Tártaros, e para mim eu lembro de ficar muito com essa sensação dessa solidão, desse isolamento, e como eu senti um pouco dessa conexão também com o momento de pandemia que a gente vivenciou. Eu pretendo trazer uma resenha específica aqui para esse livro, então eu não vou me estender muito mais. O segundo livro que eu li foi o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Meu marido ele é economista, a gente fala muito aqui em casa sobre finanças, sobre como a gente organiza o dinheiro que entra dentro de casa, qual que é a parte de cada um nas finanças aí do casal. E daí eu não tive, né, durante a minha formação, minha adolescência, muito contato com educação financeira, então ele trouxe esse livro aqui para mim, ele me recomendou que eu lesse, né, para que a gente nivelasse um pouco o conhecimento e a gente entendesse como cada um lida com o dinheiro. Para mim, esse livro aqui tem uma das coisas que mais que se destacou para mim foi o aspecto que ele traz os tipos de pessoas em relação ao dinheiro. Então ele faz uma classificação de 5 pessoas, né, que são os poupadores, os gastadores, os descontrolados, os desligados e os financistas. Fiz uma colinha aqui para não falar errado. Então, basicamente, ele vai explicar o que é cada um desse perfil e como são pessoas de perfis diferentes numa mesma relação. Então, se você é poupador com um gastador, como que vai funcionar, qual que é a dinâmica, que tipo de alinhamento que precisa ser feito entre o casal para que as coisas funcionem. E aqui ele vai falar um pouco também sobre a finança ao longo da relação, né? Então, quando os filhos chegam, quando você vai comprar uma casa, aposentadoria. Então, para casais, eu acho isso daqui extremamente importante, ou até mesmo se você não está num relacionamento, eu acho que ele traz informações bem simples, bem didáticas, mas que enriquecem muito o nosso conhecimento no dia a dia. O terceiro livro que eu li, então, nesses meses atrás, foi o Flores para Algernon. E eu vi muito sendo falado na internet. Eu confesso que eu só fui pesquisar a sinopse inicial, só que eu fui totalmente vendida. Eu achei que ia ser um livro mais jovem adulto, uma pegada um pouco mais contemporânea. Falhei miseravelmente na minha pesquisa na internet, confesso que eu não fui muito a fundo. Eu tava com o Kindle Unlimited, então ele era um dos livros que estavam disponíveis para mim. Teve um dia que eu tava ali sem ter muito o que ler exatamente, eu queria uma leitura um pouco mais rápida antes de dormir. Caí nesse livro e, meu Deus do céu, eu acho que eu li ele em 2 dias e chorei copiosamente no final. Esse livro ele foi escrito inicialmente como um conto e o mais interessante é que ele não é um livro atual. Ele foi escrito em 1966, então para mim que achei que era um livro contemporâneo, atual e tudo, mas as discussões, a reflexão que ele traz sobre o que é ser um indivíduo são extremamente atuais, tá? Aqui nesse livro a gente vai acompanhar então um jovem que ele é conhecido por ter uma deficiência intelectual, que passa por um processo de cirurgia para ampliar a sua capacidade cognitiva. Essa pessoa se chama Charlie. O Charlie, então, no início do livro, ele vai ter que competir, bater ali, né, as competências, né, do Algernon, que é um rato que passou pelo mesmo processo de cirurgia para ampliar a sua capacidade cognitiva. Então a gente vai acompanhar nesse livro esse personagem, o Charlie, e a sua relação com o Algernon que vai mudando também, e como ele vai revisitando momentos de sua vida, como ele vai percebendo as coisas diferentes
porque ele tem agora uma percepção, uma cognição ampliada, como pessoas, entre aspas, consideradas normais, que hoje a gente chama, obviamente, de pessoas neurotípicas, e ele sendo um neurodivergente. Então é muito bacana você entender como a percepção do mundo dele vai mudando e as relações dele também são impactadas por isso. Eu recomendo muito a leitura, foi um livro que eu li pelo Kindle, eu pretendo comprar ele para fazer uma releitura porque quando eu me vi naquele meio do livro, eu queria só continuar, só finalizar para saber como que ia ser o final desse enredo, mas eu quero fazer uma leitura mais atenta, uma leitura com mais carinho e com certeza é um livro que eu vou querer ter na minha estante. E daí, o quarto livro que eu li foi O Paciente, do Jasper Dwight, não sei se é assim que fala o nome dele. Foi um livro que eu também li pelo Kindle, ele veio como sugestão ali pra mim e fui dar uma chance, né? Eu tenho utilizado muito o Kindle para ter leituras que eu não sei muito se eu vou querer ter aqueles livros. O Deserto dos Tártaros foi pelo Kindle, o Flores para Algernon foi também, e O Paciente também foi um thriller. Então eu não tenho muito contato com leitura de thriller, esse foi o meu primeiro. Eu acompanho algumas pessoas aqui no YouTube que falam muito sobre esse gênero de livro, eu não sabia como que ia ser a minha experiência, resolvi dar uma chance. A história, né, conta então através ali de um psiquiatra, o Parker, que posta online ali no Reddit a sua experiência de atuação em um hospital, atendendo um paciente ali que ninguém queria tratar, ninguém queria lidar. As pessoas, quando entravam em contato com ele, ou se suicidavam, ou pediam demissão, entravam em uma depressão profunda. Então tinha todo esse estigma ali. Esse médico ele vai tentar cuidar desse paciente e, obviamente, o thriller, né, o plot é o que vai dar ali todo o arranjo para essa história. Eu, pessoalmente, não curti o livro, não gostei da escrita, não gostei também do final e eu acho que esse é um ponto do thriller, né, porque muito do desenvolvimento da história, ela vai encadear, né, nesse plot twist no final e muitas vezes isso pode decepcionar. Então, que foi o meu caso. Então, para mim, acabou sendo uma leitura ali um pouco negativa, porque eu não gostei de para onde, né, o autor levou a história. Eu achei que não fazia sentido. Foi exatamente o final que eu não queria que tivesse acontecido. Eu achei que foi uma saída fácil para aquilo que estava acontecendo. Mas, enfim, né, foi um livro lido, lições aprendidas. Ainda quero ler outros livros de thriller, mas talvez outros que não sejam desse autor, que não sejam dessa forma, com esse tipo de escrita como a dele. E daí o quinto livro lido, então, foi o Sobre Histórias, do Lewis. Esse é meu primeiro livro do Lewis, tá? Eu na verdade, também não li As Crônicas de Nárnia. Esse aqui foi o primeiro livro que eu tive contato dele. E ele é um conjunto de ensaios. Para começar, eu achei essa edição lindíssima. Ela é capa dura, com relevo. Ela tem o corte aqui amarelo, bem bonito mesmo. E é daí uma edição da Thomas Nelson, uma edição aí um pouquinho mais de luxo. E ele vai trazer aqui diversos contos, tá? Pra mim, eu queria falar também num vídeo só sobre esse livro, que eu achei que tem alguns ensaios ali sobre alguns contos bem interessantes. O principal ensaio dele que eu gostei é o Sobre Histórias, que ele vai falar como os livros são basicamente inesgotáveis, né? Como um livro, ele se faz um livro realmente na releitura, e ele faz uma conexão de como os vinhos, né? Se você quer um vinho gostoso, palatável, você tem que experimentar, você tem que fazer todo um processo de degustação. Se você quer uma bebida forte apenas, você não vai conseguir saborear como um vinho. Ele fala também aqui sobre os tipos de histórias escritas para crianças. Então, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana, de que a história para criança, ela não é para criança, né? Qualquer pessoa deveria poder ler, e quando a gente cresce, a gente não deveria abandonar essas histórias de crianças, porque se a gente troca, né, uma história de criança por um clássico, a gente não está crescendo, a gente está fazendo uma troca. Então, nossa experiência enquanto leitor deveria ser somas de experiências e livros com os quais a gente tem contato, independente de serem leituras infantis ou não. Então eu achei sensacional, é um autor que eu não tive contato antes, quero continuar lendo, tem outros livros, outros ensaios dele que eu com certeza vou comprar, vou adquirir assim que achar uma boa promoção. O sexto livro lido foi Os Sombriossos, da Leite Bardugo. Eu tô com o meu caderno aqui, com a minha colinha.
Eu, na verdade, fui ler esse livro também porque ele estava disponível no Kindle. Ele saiu uma série na Netflix, eu não assisti a série, mas achei interessante a proposta e fui ler, tá? Já adianto que eu não curti muito a história. A história vai falar então ali, né? Tem alguns personagens, é uma fantasia, então tem alguns personagens, algum tipo ali de personalidades. É um país dividido, né, pela dobra da sombra. Então a gente tem a Alina, que logo no começo, isso não é spoiler, ela se revela conseguindo evocar o poder da luz. A história, o mundo da fantasia eu achei interessante, tá? A forma, como é a magia, como que a fantasia acontece nesse universo. Mas eu achei que principalmente a Alina, que é a personagem principal, ela tem uns insights assim do nada, literalmente do nada. Você está acompanhando a história e daqui a pouco ela tem um insight onde nada aconteceu para aquilo, onde não está condizente com o momento da história, o momento que ela está vivenciando, nada. Ela simplesmente percebe e toda a história daí muda com base naquilo dali que não teve nenhum fundamento, não teve nenhum, enfim, não teve nenhum desenvolvimento da história melhor. Não é um livro que eu vou continuar lendo, né? Ele é uma série, é uma trilogia, na verdade, de livros. Não curti, eu achei que isso acabou deixando o personagem muito raso. Eu tive muita dificuldade de criar empatia ou até mesmo ódio pelos personagens, mas um sentimento ali que me cativasse. Acabou não funcionando pra mim. E lições aprendidas, né? Tô usando o Kindle pra ter compras um pouco mais conscientes. Então, de 4 livros nesses 3 meses que eu li pelo Kindle, 2 eu compraria, que é O Deserto dos Tártaros e Flores para o Algernon, e 2 não, que é a Sombra e Ossos e O Paciente. Então, acho que eu fiz também aí um saldo bacana para minha carteira. Eu sei outros livros que eu vou querer comprar assim que eu tiver a oportunidade também. E daí entramos nos russos. Estou particularmente em um fascínio, tá sendo meu hiperfoco total os russos. Eu entrei numa leitura conjunta de Dostoiévski em ordem cronológica. Eu nunca tinha lido antes Dostoiévski, não tive contato. Li Tolstói, que é um russo, mas não é a mesma pegada, eu já sabia disso. E tinha um pouco de receio da leitura, então eu escolhi fazer isso com um clube, com pessoas ali vivenciando aquela mesma experiência, que eu achei que pra mim, pessoalmente, isso ia funcionar melhor. Então, o primeiro livro escrito pelo Dostoiévski foi Gente Pobre, tá? Esse aqui é o primeiro livro dele, publicado em 46. E ele conta a história, né? Ele é um livro epistolar, não sabia também o que era um livro epistolar, aprendi lendo, que é basicamente um livro que é troca de cartas, né? Então a gente tem aqui, entramos nas intimidades do Makar e da Varvara, Makar sendo um homem ali de um pouco mais de idade, trocando ali correspondências com a Varvara. Varvara é uma jovem mais nova, e a gente basicamente vai ter a história de pobreza que eles estão imersos ali naquele momento na Rússia. Então ele é um funcionário público em uma posição sem ascensão social, sem poder ali subir de classe, ganhando muito pouco, e a Varvara fazendo bicos, trabalhando de costureira, tentando levantar dinheiro da forma que fosse possível. Dessa forma, a gente tem então contato entre a relação que esses dois têm estabelecida ali. A gente não sabe qual que é o cunho, parece em alguns momentos que o Makar ele é algum tipo de parente dela, mas isso não fica claro em nenhum momento. Aí a história vai se desenvolvendo, o Makar fica paupérrimo, porque ele usa parte do seu dinheiro para ajudar a Varvara, para comprar coisinhas para ela, até mesmo para mimar um pouco. E a gente tem a Varvara, que ela não tem um trabalho fixo, a situação dela é um pouco mais periclitante, ela não tem muitas oportunidades, não trabalha, então a gente fica um pouco mais incerto. E a história do livro, né, as trocas das cartas, encerra com o desenvolvimento ali, né, com o desdobramento, na verdade, da história da Varvara. É um livro muito bonito, eu achei que seria um livro muito mais difícil leitura, mais complexo, mas fluiu super bem, foi muito, muito fluido mesmo, acho que essa é a palavra. Eu tinha a sensação que os russos iam ser livros mais difíceis, mais complexos. Ele tem uma complexidade emocional, é um livro que tem muitas camadas, mas você consegue aproveitar ele super bem. São livros que, na minha percepção, eles caem muito bem em releituras também, tá? Então esse aqui foi um livro super queridinho desses primeiros 3 meses. E daí o segundo livro publicado e que eu li na sequência daí do Dostoiévski é O Duplo,
tá? O duplo, ele é de 46 também, ele é publicado logo depois de Gente Pobre. Gente Pobre foi muito bem recebido pela crítica, o duplo nem tanto, eu super entendo porque aqui a gente acaba, ele também tem outras edições que em vez de o duplo é o sósia. Ele vai contar a história então desse funcionário público também, que ele acaba tendo um duplo, um sósia, ou enfim, né, ele acaba tendo uma pessoa igual a ele, no trabalho, no dia a dia, nas rotinas dele. E quem que é essa pessoa igual a ele, né? Qual que é a origem? O que essa pessoa quer? O que esse sujeito quer, né? Então, basicamente, a gente vai fazer esse acompanhamento no livro, só que ao passo de que os eventos vêm acontecendo, parece que a mentalidade do Goliadkin, que é o protagonista, e por isso é o Goliadkin 1 e Goliadkin 2, porque o 2 seria esse outro dele, ele vai ruindo. Então isso começa a entrar literalmente na cabeça de uma pessoa que está perdendo a sanidade mental e como que são os diálogos na cabeça dela e o diálogo dela com outras pessoas. Para mim foi uma experiência extremamente angustiante. Eu acho que assim, não tem outra palavra para definir. As frases são escritas de forma estranha. Então assim, porque realmente uma pessoa que não está bem, está perdendo sua sanidade. Isso é representado também na forma da escrita. Eu não gostei da experiência de leitura desse livro, mas é um livro que ele tá me acompanhando desde que eu terminei. Então eu vou assistir uma série, eu lembro do protagonista. Eu vou assistir um filme, eu lembro de um protagonista. Eu tô andando na rua, vejo uma pessoa passando, ou vejo uma notícia no jornal, alguma coisa, eu lembro desse livro. Então, eu não sabia que isso era possível, não gostar da experiência do livro, assim, mas ficar tão marcada. E é realmente um livro que também é muito bom os textos de apoio que se falam sobre ele. Porque aqui a gente tem um pouquinho desse fantástico. Essa edição, por sinal, da 34, tem um livro de apoio muito bom. Foi o que salvou, em grande parte, a leitura para mim. E daí, como leitura complementar do duplo, eu li também O Médico e o Monstro, do Stevenson. Eu nunca tinha tido contato também com esse livro. Eu acho que como boa parte da população acabou absorvendo essa história por osmose, só que eu não sabia exatamente sobre o que era, né? Então aqui a gente vai acompanhar a história, aqui já no próprio complemento do texto, né? O estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Então a gente tem o Dr. Jekyll, que ele é então um doutor, é um médico super conhecido, super renomado, e a gente tem daí uma figura estranha e esquisita, que é o Sr. Hyde, que começa a ter alguns comportamentos que são moralmente duvidosos e moralmente ali angustiante para quem está presenciando, para quem ouve falar dessa história. Então a gente tem um pouco da relação desses dois personagens e tudo isso contado a partir da perspectiva do advogado do Dr. Jekyll, que é o Sr. Utterson. Então a gente tem essa perspectiva dele contando a história, porque para começo de conversa, né, o Dr. Jekyll deixou um testamento dizendo que caso ele sumisse, era para eles deixarem, né, todos os dinheiros, a posse dele pro Sr. Hyde. Então ele achou isso muito estranho, começou a investigar e daí a gente tem o desenvolvimento da história. Gostei muito, muito mesmo desse livro, é um livro curtíssimo. Essa minha edição aqui, da Penguin, ela vai em notas, né, até a página 154. Por sinal, eu não entendo por que colocam nota de rodapé no final, porque daí não é nota de rodapé também, né? Mas eu acho péssimo ficar indo e vindo no livro, assim, não é uma experiência de leitura bacana pra mim, mas eles têm uns textos de apoio aqui no começo que é muito, 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 muito bom. Então ele aprofunda a história, ele traz outros elementos, e como esse é um livro também fundamental, elementar aí para todas as outras coisas que a gente vai ler em literatura, muitos desdobramentos dos mesmos signos trabalhados nesse livro, então eu acho que vale a pena aí pra gente ter acesso à história real. Porque como eu, né, eu tive acesso a filmes, desenhos, etc, né? Então, ao mesmo tempo que eu sabia do que se tratava a história, lendo vi que realmente eu não sabia de nada, na verdade. E daí vamos então pro terceiro livro publicado do Dostoiévski, que também não foi muito aclamado pela crítica da época, que é A Senhoria. Ele é publicado então logo depois dos outros dois livros do Dostoiévski. Aqui a gente tem uma história
que conta então a história do protagonista Urdinov, que um dia ele entra numa igreja, ele se depara com uma jovem acompanhada de um velho. Essa jovem a gente vem a saber que aqui eu chamo de Catarina porque eles têm os nomes todos estranhos, e o Murin, que é esse homem que está acompanhando ela. Esse livro aqui, ele tem um elemento muito bacana porque ele tem uma vibe onírica, um pouco gótica. O personagem aqui, ele tem alguns lapsos ali enquanto doente, então você fica naquela, se aquilo que está acontecendo é ou não real. Ele vai acabar se encontrando no meio dessa relação entre o Murin e a Catarina. E aqui é muito interessante também porque a gente tem o primeiro elemento, né, o primeiro homem ali do Dostoiévski, que lembra um pouco o Diário do Homem Supérfluo, que é esse homem supérfluo super importante para a literatura russa. Então, o termo ainda não estava cunhado na época, mas aqui a gente já tem alguns elementos bem bacanas, tá? O Urdinov, por conta disso, ele é um literato, ele é um homem das ciências sociais, ele tá procurando, né, um apartamento, um lugar para morar, porque a casa onde ele estava precisava ser desocupada, a pessoa que alugava ali para ele não ia estar mais ali. Ele precisa procurar, encontra essa mulher maravilhosa, quase uma santa na igreja, acaba então conseguindo contato com ela e com o Murin e se muda para o apartamento deles. A personagem aqui no começo do livro, ele é então essa origem do homem supérfluo, que ao mesmo tempo que é um homem inteligente, muito letrado, não tem também as habilidades sociais, as trocas necessárias, que precisa, né, no relacionamento interpessoal. O que é legal comentar, né? Eu, como uma pessoa neurodivergente, eu senti muito traços aqui de altas habilidades e de autismo no Urdinov, né? Então, eu acho que é importante sinalizar, porque eu acho que isso traz uma outra camada para um personagem que já tem uma camada de desenvolvimento por conta do momento social, cultural e político da Rússia. Então ele não é só isso, né? Eu sempre gosto de pensar ali os personagens com essa camada, obviamente psicológica, por conta da minha formação e por conta também de ser uma pessoa neurodivergente. Eu percebo ali que essa inabilidade e essa percepção que ele tem sobre a vida, sobre o meio, é realmente percepções de pessoas neurotípicas, né? Não é igual, não é semelhante, por isso que a gente vê, né, essas divergências. Então as reações dele são de uma pessoa neurodivergente, uma pessoa que não tem ali, né, o drive dela regulado como as pessoas neurotípicas, as pessoas consideradas normais. É um livro que eu favoritei, eu não terminei a leitura dele, eu já li ele 3 vezes de ponta a ponta, ele está extremamente riscado, está extremamente anotado, então assim, é um livro que foi favoritado para minha vida. Eu me identifiquei com muitas passagens de sentimento, de como que esse personagem olha para a vida, e a gente tem um desenvolvimento muito interessante também aqui da Catarina, do porquê que ela tá com esse homem, quem que é esse homem para ela começa a ter uma relação um pouco diferente também com o Urdinov. Então é um livro extremamente interessante, curtíssimo, eu acho que vale muito a pena. Dos livros que eu li do Dostoiévski até agora, esse aqui foi o meu favoritado pra vida. Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que a gente se veja em breve com outro vídeo sobre outros livros aqui que eu tenha lido. Já peço então para que você aproveite para curtir aqui embaixo se você gostou da nossa conversa de hoje, para se inscrever e também para compartilhar com alguém que você acha que vai gostar dessas experiências de leitura que eu tive. Um abraço e até mais!